Olá, paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias, trazendo mais um estudo para os amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre pecado, iniquidade que gera transgressão. Esse vai ser o título deste vídeo. Para darmos continuidade e início, nós vamos começar com o Salmo 51. Todos conhecem aquele pecado que Davi cometeu. E vamos à leitura do texto que diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, para darmos início, nós temos que voltar para o princípio de tudo. Que princípio é esse, meus irmãos? Aonde o pecado se originou, lá em Gênesis, né? Todos conhecem ali aquela cena de Gênesis, de Adão, de Eva, da serpente, toda a ocasião que estava ali. Nós vamos à leitura aqui do texto, né? Vamos ver outra visão aqui, que está lá em Gênesis, a partir do versículo 1 do capítulo 3, que diz assim, né? A serpente vai fazer uma pergunta a Eva. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse: não comerei de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, meus amados, nós vamos ver aqui que Eva, né? Eva, ela aumentou ou acrescentou algo, né? Na história, quando a serpente perguntou sobre o que Deus havia dito. E nós vamos ver isso aqui em Gênesis 2, capítulo 8, diz assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, vírgula, e boa para a comida, ponto e vírgula, e a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos ver aqui que o que foi que o Senhor falou? Que a árvore da vida está no meio do jardim, né? A árvore da vida. E existe uma vírgula. A vírgula é para separar, né? A vírgula, ela interrompe, ela traz mudança de pensamento também. Então nós vemos, se a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse no meio, a vírgula não existiria. E estaria assim, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá entendendo? Então Eva, por que Eva fez isso? Por quê? Porque ela tinha um desejo. Ela tinha um desejo. Aquela árvore era agradável, né? E boa para se comer. Então Eva, ela dá ênfase àquilo que ela queria fazer, que era o desejo que tinha na árvore. Ela muda tudo para fazer o seu propósito. Era transgredir a lei de Deus dada a Adão. Será que Adão falou errado para Eva? Ou Eva que quis fazer dessa maneira para encobrir os seus erros por desejo que ela tinha naquela árvore? Porque ela vai dizer que mas do fruto da árvore, Deus não falou do fruto. Deus disse: não comereis da árvore. E nós vamos ver aqui, ó. Em Gênesis 2,16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, a Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos, se essa árvore estivesse no centro, no meio, ele botaria aqui assim o texto: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comerás. Mas não estava. Por quê, meus amados? A árvore da vida, ela é a representação de Cristo. Cristo tem que estar no centro da nossa vida. Por isso a árvore da vida estava no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava próximo a ela, mas não no centro, né? E ele diz assim: dela não comerás, dela da árvore. A Eva acrescentou mais algo, que foi o fruto. Eu sei que tem o fruto, mas é que o texto não está assim. Quer dizer que a palavra qual Deus disse a Adão não foi desta maneira.
Então eu vejo que as pessoas acrescentam até hoje em dia, né, para querer aquilo que não pode. Aquilo era proibido. Eu vou aqui conjecturar. Eva, né, passeava naquele jardim e via aquela árvore, que ela era agradável aos olhos. A árvore era desejável, né, para se comer. Então nós vemos, meus amados, que Satanás ele agiu. Por que Eva fez isso? Porque ela aumentou a história. Quem ensinou Eva a aumentar a história? A serpente, ela influenciou com uma pergunta. Era só isso que Eva queria. Ela já tinha um desejo, mas a pergunta da serpente fez com que ela, né, fizesse desse todo aquele ênfase à sua vontade. Ela deu ênfase, toda a sua ênfase à sua vontade, acrescentando aquilo que Deus não disse. Porque ela vai dizer que não comereis dele e nem nele tocareis. O Senhor disse que não tocasse, para que não morrais. O Senhor disse, olha, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele está dizendo, certamente morrerás. Não é para que não morrais. Então ela está induzida pela serpente. Porque a serpente influenciou. A sua presença altera as emoções e pensamentos. Eva já tinha isso em mente, já tinha aquele desejo. Então, quando a serpente faz, a minha oportunidade é essa. Vai ser agora, né? E acontece isso na vida das pessoas. Por causa de pensamentos que você vai gerando. Esses pensamentos você vai gerando em sua mente e alimentando ele. Foi isso. Porque Adão ele viveu um tempo sem Eva e nunca comeu daquele fruto. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva, a partir que ela tinha um desejo, porque a árvore era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, né? A árvore é desejável para ela, concupiscência da carne. E o que? Era para se dar entendimento. O que, é que as pessoas procuram? Entendimento, que é a soberba da vida. Sou melhor do que tal, sou melhor do que fulano, soberba da vida. Esses três elementos que Satanás agiu no Éden foi o mesmo que Satanás agiu com Jesus no deserto. Foram os mesmos elementos. Mas Jesus disse, está escrito, está escrito. Mas Eva não. Eva acrescentou para que o seu desejo que ela tinha fosse botado em prática, que era de comer daquele fruto. Então nós vemos que ela acrescenta a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro, no meio do jardim, que não era, porque é a representação do inimigo. Muitos botam Satanás no centro de sua vida, né? Até hoje em dia está na nossa frente a escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitos escolhem do bem e do mal, que é a representação de Satanás, né? Então nós vemos que, da mesma forma que Satanás agiu com Eva, ele agiu com Cristo, mas Cristo venceu. Por quê? Porque, meus amados, todo o ser humano, né, é pecador. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se afastados. O próprio Davi aqui fala aqui no versículo 3, diz assim, ó: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então o pecado estava sempre diante dele, né? Porque o pecado original, todo ser humano já nasce com esse pecado. Por isso temos a necessidade de nos lavar com o sangue do Cordeiro. Ele é quem nos limpa. Ele é quem nos limpa de todo o mal. Ele é quem tira o nosso pecado, purifica. Porque o pecado ele está nessa carne, nesse DNA adâmico. Esse pecado corre em nossas veias. Então, meus amados, nós devemos entender aqui que pecado no hebraico significa errar o alvo, né? Mas que alvo seria esse? Simples, a vontade de Deus, caracterizada pelas suas leis. Então, nós podemos aqui trazer um exemplo. A mesma coisa é um soldado que atira uma flecha num alvo. Se ele errar, fracassou, meus amados. Ele fracassou. Porque ele não conseguiu o seu objetivo, não conseguiu acertar o alvo. Ele erra o alvo. Então, mesma coisa somos nós em nossas vidas. Tentamos acertar os nossos alvos,
mas erramos por causa do pecado que corrompeu a terra. Por isso Paulo fala em Romanos, porque o bem que ele quer, ele não conseguia fazer. Está aqui, ó, Romanos 7,19 diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado, meus amados, ele está em constante. Às vezes a gente quer fazer algo, mas erramos o alvo, porque o pecado é mais forte. O espinho na carne de Paulo era o pecado, que espinho representa pecado. Por isso Cristo levou na cruz aquela coroa de espinho para cravar na sua mente e em sua cabeça o pecado da humanidade estava sendo carregado por ele. Então, esse pecado ele está constantemente diante de nós. Nós pecamos toda hora em pensamento, no falar, no agir, em atitudes. Isso é pecado. E esse pecado, ele tem que ser lavado pelo sangue de Cristo. E a palavra diz que muitos, né, que querem encobrir esse pecado, que nós estamos vivendo numa época a qual muitos encobrem esse pecado, Deus não se agrada. Davi, em alguns momentos, queria encobrir o seu pecado. Ele queria encobrir, mas ele reconheceu, entrou no templo, rasgou suas vestes e reconheceu que estava errado. Isso nós vamos ver aqui em Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E nós vamos ver isso na iniquidade. No tempo do fim vão existir o amor de muitos esfriarão, porque a iniquidade aumentou. Iniquidade, meus amados, é um erro de natureza diferente do pecado. Tem a ver com algo interno, pensamento ou sentimentos perversos, que a pessoa deixa crescer no seu interior. Desejar algo de alguém, tudo que você processa na mente e começa a pôr em prática, sabendo que é errado, torna iniquidade. Nós vamos ver isso, né? O salmista Davi. O salmista Davi, meus amados, ele viu Betseba se banhando, né? Quando ele estava caminhando em sua varanda, passeando em seu terraço, né? Viu ela se banhando e avistou, porque os olhos, a mesma coisa que aconteceu com Eva, né? Aquela árvore era agradável aos olhos. Os olhos, Mateus 6:22 diz que é a lâmpada do nosso corpo. Ele é a janela, é a porta para o pecado entrar, os olhos. Então, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo estará em trevas, em pecado. Então, os olhos, ele é a janela, ele é a porta para que o pecado venha, que é a concupiscência dos olhos. Então, ele viu ali ela e ela era formosa, linda, bonita, se atraiu, ele tinha um desejo em seu coração, né? Esse desejo foi atraído pela beleza dela. Então ele fez com que esse desejo fosse praticado, o ato, né? Fosse praticado. Em sua mente desejou ela no coração e praticou. Isso é iniquidade. E essa iniquidade gerou a transgressão. O que é transgressão? Transgressão é transgredir algo da lei de Deus, se rebelar e ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado. Então nós vemos que iniquidade está em seu pensamento, em sua mente, ele vai, desce ao coração, processa, aí põe em prática. Ele foi e gerou transgressão. Que transgressão? Não adulterarás. E outra, o marido, Urias, ele foi posto à batalha. Foi posto nas primeiras fileiras da guerra. E o próprio Davi disse que quando Urias estivesse na guerra, a fileira recuasse, deixasse ele só. Ele foi cúmplice da morte. Ele foi cúmplice, matando Urias, né, para querer encobrir os seus pecados e ficar com Betseba, porque ele tinha engravidado ela. Então, meus amados, Davi sabia que ele, né, tinha cometido iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Ele precisa ser lavado, porque o lavar aqui é do sangue do Cordeiro.
Ele é quem limpa. Deus não dá a glória para o homem. A glória e a honra é Jesus Cristo. Por isso, nenhum ser humano, né, ele é perfeito. Por isso Paulo queria fazer o bem, mas não conseguia. Mas Deus disse o quê? Paulo, a minha graça te basta. Porque a graça não é de graça, ela foi pago pelo preço, e preço de sangue derramado na cruz, por mim e por você. Então, quando nós olharmos para o nosso pecado, olhamos para a cruz e vemos que foi pago pelo sacrifício de Cristo. Então, meus amados, significado de iniquidade em hebraico também é curvatura, é algo torto. Por isso, aqui na epístola diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Por que um espírito reto? Porque Davi sabia que cometeu algo errado, que foi a iniquidade, e a iniquidade significa que é algo torto, não está andando em linha reta, não está andando na justiça, não é justo, porque o reto significa justo, justiça, né? Nós vemos aqui, Salmo 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, o Senhor, o Eterno, dizendo, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, olha, o salmista sabia, aquele que andar no caminho reto, me servirá. Senhor, que eu ando no caminho reto, caminho da justiça, nas veredas da justiça, né? Então nós sabemos que a iniquidade a qual Davi tinha, ele deixava ele em caminhos tortos, não estava sendo direcionado pelo Espírito. Ele estava sendo desviado, estava sendo torto o caminho. Nós vemos aqui um exemplo também, Caim matou Abel. O pecado de Caim veio através da inveja, o ódio e a ira do seu irmão. Tudo isso ele deixou acontecer em sua mente e no coração, alimentando essas coisas. Então, quando ali Caim viu que as ofertas de Abel foram recebidas por Deus, aquela inveja começou dentro dele, né? Ele começou a deixar aquilo, a alimentar aquilo no coração, essas coisas. Satanás, da mesma forma que agiu com Eva, estava ali. Porque tem um texto aqui, em Gênesis 4, Deus fala para ele: olha, Caim, o pecado já está à porta, viu? Era esse o teu desejo? Então o pecado já estava ali, ó, sendo formado, porque Satanás, até hoje em dia, ele age através dos dados inflamados, através de vozes, a qual nós escutamos. Olha, teu irmão é melhor do que tu, faz isso. Os pais dele, teu pai, só dá um presente para ele. Tu não tem como, tu não ganha nada. Isso vai sendo alimentado ali, ó. Você está deixando o pecado estar entrando. É como um veneno de uma serpente, aos poucos vai matando a pessoa. E foi isso que aconteceu. Caim alimentou isso, a essa iniquidade foi e gerou o quê? A transgressão, que foi a morte do seu irmão. Não matarás. E ele matou pela inveja, por deixar o pecado estar à porta. Ele podia muito bem rejeitar aqueles pensamentos que o inimigo estava posto dele. Então nós vemos que agiu, né, na vida de Caim, né, agiu na vida de Eva, agiu na vida de Davi. Davi reconheceu, ele reconheceu o seu pecado. Por isso é considerado segundo o coração de Deus. Mas tem muitos que não reconhecem. Tem muitos que não têm temor nem tremor a Deus mais. E não tem amor mais pela palavra. Sabe que aquilo é errado e faz. Nós estamos vivendo no tempo da apostasia. O amor de muitos esfriará. O amor de quem? Por Deus. De ter temor a Deus. Fazem as coisas sabendo que é errado e a praticam. Essa iniquidade está no meio de nós hoje, né? Porque a apostasia está chegando e ela já está à porta. Então muitos não são que nem Davi para reconhecer os seus pecados e a sua transgressão, mas encobre ele. Isso Deus não se agrada. Davi encobriu, mas ele reconheceu e confessou ao Deus eterno. Então nós vemos que o Senhor, quando ele voltar,
meus amados, ele vai acabar com tudo isso. Nós vemos aqui, ó, Daniel 9:24, as 70 semanas de Daniel e os 7 anos finais. Depois dos 7 anos finais, o Senhor volta para buscar a sua igreja, né? A palavra diz aqui o texto que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo lugar. Então nós vemos que só vai acabar o que? O pecado existe, sim, nós pecamos, sim, porque ele, quando vier, dará fim aos pecados. Ele vai cessar a transgressão, não vai existir mais. Ninguém vai transgredir mais a lei do Eterno. E para expiar a iniquidade, que só o sangue de Cristo que pode expiar. Quando ele voltar, nós teremos um corpo glorificado. Porque Paulo fala que, olha, aquilo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que isto que é moral se revista da imortalidade. Então, o que é corruptível é o pecado que está em nós. Esse é corruptível. Nós vamos se revestir quando fomos arrebatados, ganhando os corpos glorificados. Nós vamos estar com um corpo incorruptível, né? Que não vai existir mais pecado. Porque tudo isso foi consumado através da volta de Cristo, né? Ele vai acabar com tudo. Fim ao pecado, cessar a transgressão e expiar a iniquidade. E aí nós teremos um corpo glorificado, incorruptível, aonde o pecado não vai mais existir em nossos corpos. Aonde nós não vamos mais transgredir e nem fazer iniquidade na presença do Senhor. Porque tudo isso foi pago por um preço de sangue. E sangue que foi derramado na cruz por Jesus. Toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Porque é através dele que nós somos limpos. O salmista sabia, lava-me, que nós devemos lavar as nossas vestes, né? Nós devemos nos purificar de nossos pecados. E é só Cristo, quando nós confessamos, dobramos o nosso joelho e reconhecemos que estamos errados, Ele é fiel para nos limpar e nos purificar. Espero que vocês tenham entendido, né, esse estudo de hoje. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Compartilhe o vídeo, curta, deixe seu comentário sobre o assunto, né? E até os próximos estudos. Amém.